Será que atualmente existem bons fundos imobiliários de tijolo de base 10? A resposta é sim, pessoal, porém nem todos são realmente bons. Você tem que analisar bastante para que você não faça uma escolha ruim. A pedido de alguns inscritos, eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando 3 boas opções de fundos imobiliários de tijolo de base 10, que pelo menos na minha opinião, nesses 3 vale sim a pena você investir o seu dinheiro. Porém, tem algumas ressalvas que eu vou fazer com respeito a cada um desses ativos, que são pontos para você prestar atenção na hora de analisar e ver se realmente vale a pena para você investir nesses ativos. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E deixe aí nos comentários se você já investe em algum desses 3 ativos que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje, beleza? O primeiro fundo, pessoal, é o CPSH11. Ele é um fundo imobiliário de shopping. Atualmente o seu preço está a R$ 9,88. Dividend yield aqui um pouco superior a 12%, P sobre VP de 0,89. O fundo tem uma boa liquidez média diária superior a 1,5 milhão. Se descermos aqui, a gente pode ver que o fundo ele tem um patrimônio de 885 milhões de reais. E se descermos mais um pouco aqui, podemos notar que o fundo atualmente ele está pagando aqui aproximadamente 10 centavos por cada cota de rendimentos para os seus cotistas. Então tem pago aí quase 1% ao mês de rentabilidade. Já aqui no seu relatório gerencial, vamos considerar alguns pontos sobre ele. Primeiro ponto, sua gestão é feita pela Capitânia, que esse é um ponto que vale ressaltar, que é uma gestão que atualmente não tem realizado um bom trabalho, pelo menos na minha opinião. Já foi uma boa gestora, porém, ultimamente tem deixado um pouco a desejar aí com respeito a outros fundos imobiliários que atualmente ela investe. Outro ponto a se considerar sobre o CPSH11 é que a gestão aqui não traz um relatório bem detalhado sobre a alavancagem do fundo. Ele só mostra aqui que o passivo atual do fundo é de aproximadamente 111 milhões de reais. Que ele tem aqui um pouco mais de 65 milhões de reais de obrigações por aquisição, então ativos que ele comprou, e também contas a pagar no valor de 45 milhões de reais. Então não é atualmente uma alavancagem alta, né? Se compararmos que o ativo do fundo é de aproximadamente 1 bilhão de reais, ele tem uma alavancagem aqui de 111 milhões de reais. Porém, a gestão não explica aqui com respeito ao seu cronograma de pagamento dos seus ativos, que seria muito bom a gestão mostrar sobre isso. Com respeito a alguns indicadores operacionais do CPSH11, atualmente o fundo ele tem participação aqui em 10 shopping centers, então ele tem uma quantidade até boa, né, para um fundo de base 10. Aqui a gente pode ver que sua taxa atual de ocupação está aqui de 94,8%, então quase 5% de vacância física, que é uma vacância relativamente pequena. E aqui também podemos ver sobre alguns indicadores de vendas por metro quadrado que o fundo tem se desempenhado melhor do que os anos anteriores. Então mostrando assim que a cada mês o fundo tem conseguido gerar mais receita comparado com os mesmos meses dos anos anteriores. Nesses gráficos aqui, ó, a gente pode ver exatamente isso, que suas vendas por metro quadrado, se comparado aí com os últimos 5 anos, e também com respeito ao seu resultado operacional por metro quadrado, esse ano também de 2024 tem sido aí os melhores anos. Então mostrando assim que ano após ano, esse fundo tem conseguido crescer com respeito à participação dos shoppings que atualmente ele tem. E outro ponto que eu acho positivo aqui do CPSH11 é que ele tem excelentes shoppings no seu portfólio, alguns deles voltados aí para pessoas de alta renda. Então são shoppings bastante valorizados, o que é um diferencial do fundo, né? Apesar dele ser relativamente pequeno se comparado com outros fundos imobiliários de shopping, ele tem no seu portfólio boas participações atualmente. Então é um fundo que vale a pena aí você tirar um tempinho para poder estudar e analisar. Quem sabe esse fundo aí possa vir a ser uma nova opção para você de investimento, beleza? Outra boa opção de fundo imobiliário de tijolo de base 10, pessoal, é o GGRC11. Ele é um fundo imobiliário híbrido. Ele tem imóveis industriais e também logísticos. Atualmente, seu preço está de R$ 10,28, dividend yield aqui de 9,80%, P sobre VP de 0,91%, e uma liquidez média diária na casa aqui de 1,5 milhão. Se descermos aqui, podemos notar que esse fundo ele tem um patrimônio de 1,2 bilhão de reais, então é um fundo relativamente até grande. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que o fundo, seu último pagamento foi de 10 centavos por cada cota. Lembrando que ele está distribuindo o resultado acumulado, por esse motivo,
que ele aumentou seus rendimentos em aproximadamente 1 centavo por cada cota. Antes ele vinha pagando aqui na casa dos 9 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial vamos conferir algumas informações sobre o GGRC11. Esse fundo atualmente ele possui aqui 20 ativos imobiliários, totalizando aqui aproximadamente 464 mil metros quadrados. Outro ponto a se destacar sobre o GGRC11 é que atualmente o fundo ele tem uma taxa de ocupação de 100%. Então, no momento, ele não apresenta vacância física. Então, esse é um ponto bastante positivo. Isso mostra que o fundo ele está conseguindo, assim, usufruir de toda a receita proveniente dos seus aluguéis. Aqui a gente pode ver quem são os principais inquilinos atuais do GGRC11. E é exatamente aqui que tem um ponto para se prestar atenção. Aqui a gente pode ver o seguinte, que atualmente uma das principais empresas responsáveis pelas receitas do fundo é as empresas americanas, que atualmente corresponde a 14% da receita do ativo, e também a empresa Ambev, que atualmente corresponde a 11% da receita do ativo. Lembrando que as empresas americanas estão em processo de recuperação judicial, então é um ponto para a gente ficar ligado. Então são pontos aí para se prestar atenção. No caso, essas ressalvas, que eu falei que tinha sobre cada um desses ativos. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, sobre a alavancagem do fundo, atualmente é uma alavancagem muito tranquila. O fundo ele tem uma dívida aqui em CRIs de aproximadamente 92 milhões de reais e outras obrigações ele tem de aproximadamente 20 milhões de reais. Então, se somarmos aí, vai estar aproximadamente dívidas para ele poder pagar no valor de 112 milhões de reais. Aproximadamente esse valor. Então, é bastante controlado, Para o fundo que tem em ativo 1,2 bilhão de reais, a alavancagem não é dor de cabeça para ele. Aqui podemos notar que o fundo ele vem crescendo o seu número de cotistas, mostrando assim que é um fundo que está avisado pelos investidores de modo geral. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, que o fundo ele está bem distribuído com respeito ao ramo de atividade dos seus inquilinos. Então ele tem empresas aqui que atuam em vários setores, como comércio varejista, alimentos e bebidas, química e petroquímica, máquinas e equipamentos, papel e celulose e agronegócio. E como eu havia mencionado sobre a tipologia dos seus imóveis, ele tem aqui 3 tipos, aliás. Logístico, que é seu principal, industrial, com 22%, e imóveis híbridos, com aproximadamente 19%. Outro ponto para se fazer uma ressalva aqui, pelo menos na minha opinião, eu não gosto muito de fundos imobiliários que têm aqui imóveis industriais. Eu pessoalmente não acho um bom segmento, porém essa é uma opinião minha. E aqui por último a gente pode ver todos os ativos que atualmente o fundo ele tem participação. Então primeiramente ele menciona aqui seus galpões logísticos, o total ele tem aqui 10 galpões logísticos, e se descermos mais um pouquinho aqui ele mostra os seus imóveis industriais, que no momento são 5, e mais embaixo aqui ele mostra os seus ativos híbridos, que também são 5. Então esses são os 20 ativos do GGRC11. Lembrando que o fundo está em processo de compra de mais ativos. Se eu não me engano, é mais 5 ou 6 ativos que ele vai comprar daquele outro fundo da Suno, o SNLG11. Então o fundo passará aí a ter mais ativos e dessa maneira vai conseguir se diversificar ainda mais, o que é um ponto bastante positivo para o fundo, já que ele vai diminuir a sua exposição nas empresas americanas e vai também aumentar o seu portfólio de imóveis logísticos, que é um ponto muito bom. Então é um fundo que vai ficar mais interessante ainda. E por último, pessoal, como outra boa opção de fundo imobiliário de base 10 para se investir, temos aqui o GARI11, que é um fundo também híbrido. Ele tem imóveis logísticos e também comerciais. Atualmente ele está custando R$ 9,08, dividend yield aqui de aproximadamente 11,5%, P sobre VP de 1, e o fundo tem uma liquidez média diária muito boa, superior aqui a 5 milhões. Se descermos aqui, podemos conferir que o fundo ele tem um patrimônio de aproximadamente 1,15 bilhões de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que o fundo ele está pagando aqui o valor de 9 centavos aproximadamente por cada cota. E nesses últimos 12 meses, podemos ver que o fundo ele conseguiu crescer bastante os seus rendimentos. Aqui no mês 1, ele estava pagando 8,4 centavos e agora já está pagando 9,2 centavos. Um crescimento relativamente bom em questão aí de menos de um ano. O GARI11 atualmente ele é um fundo que tem aqui 25 imóveis, uma área bruta alocável de 279 mil metros quadrados, um prazo médio de aluguel superior a 14 anos e sua vacância, tanto física como financeira, atualmente é zero. Então o fundo está conseguindo aí gerar o máximo de receita possível. Lembrando, pessoal, que o fundo ele comprou mais 15 imóveis da Carrefour, então o fundo passará a ter agora 40 imóveis
e sua área bruta alocável passará a ser de aproximadamente um pouco mais de 500 mil metros quadrados. Então são pontos aí também positivos para o GARI 11. Outro diferencial aqui do GARI 11 é com respeito aos seus inquilinos. Aqui a gente pode ver que atualmente ele tem 6 inquilinos, que são considerados aqui high grade, no caso, empresas sólidas que traz uma segurança maior. Então dificilmente esses inquilinos vão deixar de honrar os seus compromissos. E o fundo ele tem imóveis distribuídos aqui em 10 estados do nosso país. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir quais são as empresas atuais inquilinas do GARI 11. Temos aqui a Abate Souza Cruz, temos também o Grupo Mateus, o Grupo Pão de Açúcar, a empresa BRF, a Almanara e a Elite. Um ponto a se destacar, que é uma ressalva, por assim dizer, é que o fundo ele ainda é dependente aqui de uma receita muito grande da Abate Souza Cruz, que atualmente é responsável por 28% da receita do fundo, e também pelo Grupo Mateus, que é responsável por 27%, e o Grupo Pão de Açúcar, que é responsável por 24%. Apesar de ser excelentes inquilinos, eu sempre falo que não é bom ter concentrações, porque a gente não sabe o futuro, o que pode acontecer com essas empresas. Então é bom um fundo diminuir a sua exposição. E o fundo está fazendo exatamente isso, adquirindo esses novos imóveis da empresa Carrefour, o que vai diversificar o seu portfólio com respeito a inquilinos e também vai diversificar com respeito à localização dos seus ativos e aumentar ainda mais o seu portfólio. Então são pontos importantes que a gestão vem fazendo. A gente sabe que diminuir a exposição leva tempo, não é algo que se acontece da noite para o dia, porém tanto o GARI 11 como o GGRC 11 têm feito um bom trabalho com respeito a adquirir novos imóveis, diversificando ainda mais o seu portfólio. Como eu havia mencionado atualmente sobre a tipologia dos seus ativos, ele tem aqui 51% dos seus imóveis são de renda urbana e 49% são de logística. Então o fundo realmente é uma boa opção aí de fundo imobiliário de base 10 para se investir. Então pessoal, procurei mostrar aí 3 boas opções de fundos de tijolo de base 10 que atualmente temos disponível para investir. Temos outras opções? Sim, temos, porém eu não encaro como boas. São fundos muitas vezes bastante alavancados, não tem boas gestoras, não é muito diversificado, traz muitas concentrações, então são pontos que pelo menos eu não acho positivo. Apesar desses ativos que eu mencionei aqui ter algumas ressalvas, esses fundos no decorrer do tempo, eles têm melhorado bastante, o que traz assim uma maior confiança de se investir neles. Então, se algum desses fundos lhe interessou, procure estudar bastante. Tem vídeos aqui no canal falando também sobre eles, dê seu relatório inicial, para que assim você possa fazer uma boa escolha. Beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira, que você tenha gostado. Se gostou, novamente deixe seu like, deixe aí seu comentário. E muito obrigado pela sua atenção.